Em inícios de 1870, Solano Lopes comanda a derradeira coluna fantasmagórica que avança por entre as matas do norte do Paraguai. São 400 oficiais e soldados, famintos, esfarrapados, armados com poucos fuzis de chispa, muitas lanças e espadas, e algumas pequenas peças de artilharia. Crianças, mulheres e idosos acompanham a tropa que avança sem destino, sobre chuvas torrenciais e um calor infernal. Em 8 de fevereiro, a coluna estabelece o derradeiro acampamento no descampado de Cerro Corá, à margem esquerda do rio Aquidabã, atualmente próximo à fronteira com o Brasil. A marcha forçada da coluna despistara as forças imperiais. Porém, agora, a imobilidade da pequena tropa permitia que o local do acampamento fosse informado por desertores à poderosa força aliancista que a perseguia. Mesmo em Cerro Corá, a coluna Solano Lopes conheceu fome negra. Matava-se um magro vacum por dia para alimentar 500 pessoas. Os couros dos animais abatidos, os couros das solas dos sapatos, daqueles que portavam sapatos, o couro dos cinturões, dos bornais, eram cozidos por longo tempo para serem comidos como verdadeiros pitéis. Todos os dias, pela manhã, os soldados entravam nas matas à procura de frutos e pequenos animais. Também pela manhã, à madrugada, os corpos de combatentes, de mulheres ou de crianças mortos por inanição e doenças durante a noite, eram apenas afastados para as franjas do acampamento. Não havia força ou disposição para sepultá-los. Em 25 de fevereiro, o mariscal reuniu a tropa diante do rústico quartel-general para prometer defender a pátria até a morte e distribuir fitas em tecidos que simbolizavam a medalha de Amambaí para os que haviam participado daquela campanha. Se a medalha tivesse sido cunhada, ela levaria a inscrição: venceu penuras e fatigas. Solano Lopes enviou igualmente mensageiros com ordens para que os chefes das colunas menores, que ainda evoluíam na cordilheira, se dirigissem para Cerro Corá. Entretanto, neste então, o mariscal e 412 oficiais e soldados, acampados em Cerro Corá, sem saber, encontravam-se cercados pelas tropas imperiais de uns 2.000 homens, tropas fortemente armadas, bem montadas, abundantemente alimentadas, tropas sob o comando de José Antônio Correia da Câmara. Informado por delatores sobre o local exato do acampamento e sobre o estado deplorável da coluna paraguaia, o general rio-grandense, para maior mobilidade de sua tropa, reduziu sua força e preparou-se para o bote final. Em 1º de março de 1870, uma terça-feira, ao nascer do dia, o mariscal foi informado que as frágeis defesas externas da picada que levava ao acampamento haviam sido assaltadas. Muito logo, escutaram-se tiros de fuzis e canhões da última posição defensiva paraguaia sendo vencida. O caminho de Cerro Corá encontrava-se despejado. Solano Lopes deliberou com seus oficiais, decidindo travar ali o derradeiro combate, já que não havia, em verdade, tempo para a retirada minimamente organizada. Então,
o mariscal, seu filho Panchito, coronel aos 15 anos, oficiais e o batalhão já desconjuntado de rifleiros aproximaram-se da boca da picada, por onde os cavaleirenos da vanguarda imperial invadiam já a esplanada de Cerro Corá com as montarias à rédea solta. Nós vimos na ilustração anterior, né, um desenho dessa cavalaria rio-grandense em um outro combate. Após lancear e sabrear os que encontravam pela frente, um piquete da cavalaria rio-grandense cercou o acampamento, cortando quase qualquer possibilidade de fuga em direção das matas. Sob o comando do coronel rio-grandense Joca Tavares, uma outra vaga de cavalarianos infantes atacou o coração do acampamento. Ao se deparar com a esquálida linha de defesa, sob o comando máximo de Solano Lopes, a tropa imperial interrompeu a arremetida para passar a alvejar de longe os paraguaios com as modernas carabinas Spencer de repetição, de retrocarga e de cartuchos de metal, carabinas com um tiro útil de 300 metros. Os poucos disparos dos fuzis de pederneira paraguaios sequer alcançavam as tropas imperiais. Não se tratou de um combate, mas tiro ao pato em feira de domingo. O confronto, que durou uns 15 minutos, se interrompeu com a partida do mariscal, acompanhado de 3 oficiais, todos montados, os cavalos eram pouquíssimos, a galope curto, devido ao terreno pantanoso, chovera na noite anterior, em direção ao quartel-general, no centro da esplanada, e a seguir da mata ciliar do arroio Aquidauanigui, nas bordas do acampamento. Solano Lopes e seus poucos acompanhantes foram logo alcançados por piquetes de cavalarianos rio-grandenses. Ao entrar em combate, o mariscal recebeu um golpe violento de machadinha na testa, porém amortecido pelo seu chapéu Panamá, e um lançaço no baixo ventre, desferido pelo cabo comandante do piquete, o rio-grandense José Francisco Lacerda, de 22 anos, do 19º Corpo Provisório de Cavalaria, de apelido Chico Diabo. Nessa ilustração, à esquerda, nós vemos uma ilustração aliancista, nós vemos o Chico Diabo, aumentado em relação do Solano Lopes, muito menor, e um cavalo menor, o que não procedia. Solano Lopes, ferido mortalmente, ainda a cavalo, foi levado pelo coronel paraguaio Silvestre Aveiro para dentro do bosque, até a beira do arroio Aquidauanigui, onde conseguiu chegar à outra margem. Ali, o general Correia da Câmara, acompanhado de 2 soldados, encontrou ainda com vida. Não sabemos o que ocorreu nos últimos minutos de vida de Francisco Solano Lopes. O general Câmara escreveu 3 relatórios diversos sobre os fatos, todos eles em contradição com a informação objetiva que dispomos. O certo é que, na presença do general rio-grandense, Solano Lopes foi assassinado com um tiro de fuzil disparado em suas costas por um soldado sulino, como registrou a autópsia realizada em seu corpo. Certamente, esse arroio está superdimensionado, possivelmente ao tamanho do arroio real. É crível que as palavras aceradas do mariscal, que passaram para a história, tenham sido talvez inventadas pelo general rio-grandense para encobrir a execução infame do presidente e comandante-em-chefe das tropas paraguaias pelas costas quando estava moribundo. Em clara decisão superior, era clara decisão superior de não aprisionar com vida Solano Lopes. Antes do ataque a Cerro Corá, diante do general Correia da Câmara,
maior oficial superior dessa tropa, o coronel Joca Tavares, seu subordinado, prometera 100 libras ouro para o soldado que matasse Solano Lopes. Era um prêmio não morto ou vivo, era um prêmio para quem o matasse. O prêmio caberia a Chico Diabo, que assentara o golpe de lança em combate, e não ao soldado rio-grandense, que executara o moribundo, certamente devido à ordem direta de Correio da Câmara. Entre mentes, as tropas imperiais esparramaram-se por Cerro Corá, matando quem ensaiava a resistência ou se rendia. O primogênito do mariscal, o coronel Panchito Lopes, de 15 anos, enviado pelo pai para proteger sua mãe, Madame Lynch, teria sido morto ao se negar a render-se. Segundo a tradição, teria gritado: um coronel paraguaio não se rinde, jamás. O cadáver de Solano Lopes foi profanado sob os olhos de Correia da Câmara e dos altos oficiais imperiais. Foram-lhe cortadas a orelha esquerda e um dedo. Seus dentes foram quebrados a coronhadas. Mechas de cabelos foram arrancadas. Suas vestes foram despedaçadas. Tudo para produzir troféus e lembranças macabros. Ao ser enterrado sumariamente, o mariscal não recebeu as homenagens de praxe devidas pelos oficiais vencedores, que não permitiram também que os soldados e oficiais paraguaios sobreviventes lhe prestassem um último tributo. A destruição e redução do país a estado tributário exigia que o comandante máximo da resistência paraguaia fosse diabolizado e humilhado, mesmo depois de morto, pelos vencedores. Não é certo que os restos mortais recuperados em Cerro Corá, em 1936, para serem levados ao Panteão Nacional de los Heróis, em Assunção, sejam de Solano Lopes e de seu filho Panchito. O terrível fim do mariscal simbolizaria a sorte que caberia ao povo e à nação paraguaia nas mãos dos vencedores.